Pesquisa revela aumento da ansiedade entre brasileiros na pandemia. Ansiedade. Brasil tem maior índice de pessoas com transtorno no mundo. Essas são apenas algumas manchetes que ilustram como é importante cada vez mais a gente falar sobre saúde mental. E para falar sobre esse assunto, convidamos o psiquiatra e professor universitário Moab Ascioli, que vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse tema. E eu já começo perguntando, Dr. Moab, o que é a saúde mental? Saúde mental é um conceito muito mais amplo do que doença mental. Doença mental está relacionada com a ideia de sofrimento, né? Ou então de patologia. É alguma coisa que está sob a responsabilidade de profissionais do campo da saúde que tem como tarefa ajudar na mitigação desse sofrimento. A saúde mental ela envolve uma dimensão de muito maior complexidade, porque não é apenas a prevenção da doença, mas é a promoção da saúde, né? E saúde significa equilíbrio, saúde significa bem-estar, saúde significa felicidade, né? Em última instância, significa uma realização pessoal, uma realização social, uma realização familiar, comunitária, né? E a gente observa que não depende só do indivíduo, tá? Mas isso depende também de políticas públicas e também do compromisso, né, dos governantes com a saúde, de um modo geral, da população. Então, por que é tão importante a gente falar sobre esse assunto, principalmente no contexto da pandemia? Em primeiro lugar, de uma maneira geral, nós vivemos uma época de incremento da tecnologia. A gente vive um incremento da velocidade da comunicação entre as pessoas, não é? Temos aí as redes sociais, a internet, mas existe apesar da maior velocidade de ser possível a comunicação entre as pessoas, a qualidade dessa comunicação ela é precária. As pessoas evitam falar de suas preocupações. As pessoas evitam falar das suas angústias, as pessoas evitam falar das suas dúvidas, das suas hesitações, né? Porque existe uma cultura de valorização do lazer, do divertimento, do prazer, uma cultura chamada hedonista, onde a angústia ela é estigmatizada. E nesse sentido, as pessoas elas acabam se sentindo solitárias porque falta esse apoio do outro, que está tão perto dela, né? Se comunica de uma maneira tão rápida, mas não a comunicação do coração ao coração é uma comunicação que está prejudicada, né? Certo. Então, diante da importância desse tema, eu acho que é válido entender quais os sinais que o nosso corpo e a nossa mente mostram para alertar que precisamos cuidar da nossa saúde mental. O que uma pessoa pode observar em si ou em alguém próximo? Quando a pessoa apresenta problemas de saúde mental, ou problemas de doença mental ou de sofrimento psíquico, assim, ao nível físico, isso se manifesta através dos sintomas de ansiedade, né, que envolve a taquicardia, a cefaleia, a hiperventilação, a dispneia, as somatizações, né, de uma maneira geral, e também a falta de energia, falta de disposição, alteração do sono, né, ou hipersonia ou insônia, anorexia, né, a própria bulimia, né? E principalmente assim, os dois grandes sofrimentos são o medo, né, que é, digamos assim, a característica principal da ansiedade, né? É o medo do futuro, é a insegurança diante do futuro por conta de um sentimento de desamparo, e a tristeza, que está relacionada à depressão, né? Quer dizer, claro, tristeza não é depressão, mas a tristeza é um componente da depressão,
no qual as pessoas se sentem frustradas, né, por aquilo que não realizou ou porque não se sentem suficientemente amadas e apoiadas, né, e isso leva a um sentimento de pesar muito grande que faz com que elas se sintam culpadas e que comprometa a autoestima, nesse sentido. Então, o que eu posso fazer para ajudar alguém que está enfrentando dificuldades para cuidar da saúde mental? Uma coisa que é fundamental, né, nesse processo é a capacidade de escutar o outro. Nós sabemos que há uma diferença entre ouvir, né, que é uma atividade senso-perceptiva, é algo neurofisiológico ou psiconeurofisiológico, né, que você tem ondas sonoras que vão se transformar em impulsos nervosos, que vão ter uma representação perceptiva, perceptual, principalmente ao nível do lobo temporal, tá? Isso como fenômeno psiconeurofisiológico. A escuta é um fenômeno que eu diria mais anímico, ou seja, alguma coisa que vem da alma e que é uma disposição da pessoa saber se colocar no lugar da outra pessoa e estabelecer um diálogo no qual não existe discriminações e não existe uma desvalorização da diferença, né? Que essa diferença entre eu e o outro pode se basear em valores, pode se basear em sei lá, percepções, visões de mundo, etc. E isso, a gente tem uma atitude de achar que o outro é melhor ou é pior do que a nós mesmos, e isso não significa nada, porque o outro é apenas o outro, é apenas diferente, tá? E a gente saber ouvir, saber escutar, né? Saber escutar essa pessoa. E saber escutar significa não ser uma compaixão, não é de sofrer junto, mas a gente manter uma certa distância, mas a gente está presente ali, escutando aquele sofrimento e, dentro do possível, se for adequado, nos posicionarmos também ou encaminharmos para um atendimento com profissionais especializados, né? De fato, é muito importante estarmos atentos às pessoas ao nosso redor. Mas agora, para finalizar, Dr. Moab, eu gostaria que o senhor desse alguma dica para as pessoas que estão assistindo a esse vídeo manterem a saúde mental em dia. Então, veja, a saúde é um conceito muito amplo. A gente não pode pensar em saúde mental fora do contexto da saúde. E a palavra saúde, o sentido etimológico de saúde quer dizer integração, integralidade. Então, o que é? É exatamente assim, as relações amorosas, as relações pessoais, vamos evitar a toxicidade, né? Vamos evitar os vampirismos, né? A alimentação, vamos evitar os alimentos processados, vamos pensar nos alimentos naturais, vamos evitar o tabagismo, vamos evitar o excesso de álcool, vamos pensar nas atividades físicas, vamos ter uma fé, sabe? Vamos ter uma meta, um ideal, um projeto de vida, sabe? Vamos aprender a tocar um instrumento, como diria o Caetano Veloso, vamos andar, vamos nadar, vamos praticar esporte, né? Vamos deixar de sofrer de véspera, sabe? Não vamos aumentar o tamanho do problema, que aí são 2 problemas ou 3 problemas, tá? Então vamos pensar no caminho do meio, que é o caminho mais sábio e o mais equilibrado, para que a gente possa ter saúde, né? E evidentemente que dentro desse, digamos assim, desse complexo de fatores, a gente vai poder ter a saúde mental juntamente com a saúde física, porque na verdade a gente não pode separar uma coisa da outra, né? A mente e o corpo, né, isso é o grande erro de Descartes, a separação, né? Eles não há um dualismo, há um monismo, né? A mente e o corpo, eles são um fenômeno único.
Bom, Dr. Moab, então agora a gente queria que o senhor deixasse alguma mensagem sobre saúde mental para quem está assistindo esse vídeo. A mensagem que eu tentaria passar para vocês é entender que o outro se constitui a partir de mim. E eu me constituo a partir do outro. Então, existe uma mensagem do budismo que é muito interessante, que ela diz o seguinte, que nós somos gotas de um oceano, tá? Então, a cultura moderna, a nossa cultura pós-moderna, ela se caracteriza por excesso de individualismo, tá? E esse excesso de individualismo nos torna ilhas, separadas, segregadas, isoladas, tá? Solitárias. E isso faz com que nós preenchamos esses vazios com riquezas materiais e nos tornemos pobres em riquezas espirituais. Então as pessoas estão tendo um comportamento de consumo, né? Consumo de sexo, consumo de bens, consumo de relações, em função exatamente desses vazios que poderão ser preenchidos, tá? Se nós preenchermos esses vazios com os outros, tá? E a partir desse preenchimento, nos constituirmos melhor como pessoas e ajudarmos os outros a se constituírem também melhor como pessoas. Seria isso e um forte abraço a todos. Bom, pessoal, então é isso. Queremos agradecer ao Dr. Moab por ter topado participar do nosso vídeo e eu tenho certeza que esse conteúdo aqui vai agregar a muitas pessoas. Espero que vocês gostem e se você acha que esse conteúdo vai ser importante para alguém, compartilhe com essa pessoa.